Para a nossa reflexão da noite de hoje, o Livro dos Espíritos, que fala sobre a encarnação dos diferentes mundos, e é no seu capítulo 4, quando ele fala da pluralidade das existências. Na pergunta número 172, Allan Kardec perguntou aos espíritos: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E os espíritos responderam: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Então, daí estarmos passando sempre por provações, por dificuldades, por dores, por ser um mundo ainda bem material e distanciado da perfeição, onde nós que aqui aportamos somos todos, como disse Jesus, enfermos da alma. E por essa razão, pelos nossos sentimentos não bons, pela falta do autocontrole sobre as nossas emoções, nós emitimos muitas vezes, inúmeras vezes, em cada existência, sombras ao nosso redor. Então a dor e o sofrimento, as dificuldades que nos rodeiam, são elas criadas por nós mesmos. Vamos ficar só com essa pergunta do Livro dos Espíritos e vamos discorrer sobre esse assunto na obra também Caminho, Verdade e Vida, quando Jesus nos convida dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então devemos fazer a nossa luz brilhar. Nesse capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus começa falando das bem-aventuranças. E depois vai dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder, diz ele, uma cidade edificada sobre um monte. E não se acende uma candeia e a coloque debaixo do alqueire, mas em cima do velador, para que todos a vejam, para que alumie a todos. E assim, diz Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. E Emmanuel então explana esse texto do Evangelho, dizendo-nos: ante a glória dos mundos evolvidos ou evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Então, esse pequeno planeta, planeta Terra, é um campo limitado de ação, ou seja, é pequeno, não é um campo enorme, não é um planeta enorme, mas é um planeta pequeno. Com a nossa, esse círculo de ação, ele é limitado, é pequeno. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Então, não é por ser um campo pequeno que precisa haver sofrimento. Então, podemos fazer aqui da nossa casa, que nos recebe a todos, esse hospital, esse educandário de amor, que é a Terra, podemos fazer dele um paraíso. E se não o fazemos ainda, é por conta da nossa invigilância.
porque há mais de 2000 anos Jesus nos trouxe as orientações seguras, o roteiro para seguirmos e conquistarmos o reino de Deus dentro de nós, aonde estivermos. Mas ainda, invigilantes, ainda não conseguimos colocar em prática as orientações de Jesus. E aí advém a nossa dor, o nosso sofrimento. Emmanuel continua dizendo: a angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Então, essa angústia, essa dor que bate a todas as portas dos nossos corações aqui na Terra, todos os habitantes aqui da Terra passam por provas dolorosas, por angústias, por decepções, procede da sombra que cultivamos dentro de nós, porque não fazemos ou não nos esforçamos para fazer a nossa luz brilhar. Não temos o cuidado e a perseverança de equilibrar as nossas emoções, reeducar os nossos pensamentos e sentimentos. Então nós muitas vezes destacamos aqueles mais empedernidos nos erros, que a culpa é deles, mas a todo instante também emitimos essas sombras e elas vão se acumulando com os nossos pensamentos não bons, com a nossa mágoa, com o nosso rancor, com o ódio que emitimos de dentro de nós, com a incompreensão diante dos nossos irmãos, com a crítica ferina àqueles que ainda não conseguiram se transformar, se modificar. São sentimentos que vamos emitindo. São energias deletérias que vamos espalhando no nosso globo terrestre. Quando alguém comete um crime hediondo, nós achamos que a pessoa deve, muitas vezes, até morrer por aquilo que fez. Perder o corpo físico como se isso fosse o remédio. Quantas vezes nós ouvimos, e antes do conhecimento da doutrina espírita também falamos, e hoje ainda ouvimos quantas pessoas desejarem, né, o retorno ao plano espiritual daqueles que maltratam, aqueles que cometem crimes hediondos, mas esquecidos de que a alma, ela é imortal, e é ela que carrega essas imperfeições. Então somos todos espíritos imortais e carregamos conosco há milênios sombras dentro de nós. Não conseguimos ainda nos libertar dos sentimentos não bons. E diz Emmanuel que em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Então, temos que fazer a nossa luz brilhar, iluminar o nosso santuário íntimo com os sentimentos bons, vencendo as dificuldades que trazemos, esforçando-nos para combater o mal, sim, mas não que está fora de nós, mas que está dentro de nós mesmos. E aí então vamos sair desta grande noite na qual nos encontramos. Diz Emmanuel, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. Então esse santuário é necessário cuidarmos dele com muito zelo, nos esforçarmos para que essa luz brilhe dentro de nós. Por enquanto estamos vivendo sobre a luz dos outros. Confiamos em Jesus, aos nossos anjos guardiões, suplicamos aos benfeitores o socorro de que carecemos,
mas podemos nos esforçar também já aqui e agora para fazermos a nossa luz brilhar. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, todavia sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, o desejo de todos nós é também nos elevarmos. É que ao sairmos do corpo, estejamos na presença de Jesus, ir para mundos onde não haja dor. Mas será que estamos iluminando o nosso santuário íntimo para alcançarmos essas bem-aventuranças? Alcançarmos essas moradas celestiais, onde a dor, o sofrimento já não existem? Vale-te, pois, diz Emmanuel, dos luzeiros do caminho, ou seja, dos sábios, desses faróis que iluminam, o caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Archote é aquele facho de luz que você coloca numa haste e ela clareia por onde você vai passando. Então façamos também esse archote de luz em nós. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides ou não esqueça tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Então é preciso que tiremos as vendas dos nossos olhos para a vivência na nossa vida diária, no nosso cotidiano, seja no lar, no trabalho, onde a gente estiver. Dar o testemunho dessa luz dentro de nós, pelo agir, pelo falar, pelo pensar, pelas atitudes, as pessoas nos conhecem. Então, continua dizendo Emmanuel, nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, a necessidade básica nossa é luz própria, ou seja, conquistarmos virtudes que, como disse Jesus, o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não consome, e aonde nós formos, levaremos conosco. Aonde estivermos, vamos fazer essa luz brilhar. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, diz Emmanuel, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, nós, como sabemos, podemos fazer o que quisermos, disse Jesus, Somos livres, temos a liberdade de agir, mas só que a responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes são nossas. E temos da vida o que aqui conquistamos. É a bagagem que vamos levar conosco ao sairmos do corpo físico, são as conquistas feitas aqui no corpo físico. Nessa convivência uns com os outros, estamos numa escola,
em um educandário de amor, aonde a todo instante temos matérias a serem estudadas, a serem compreendidas e a serem vivenciadas por nós. Então não basta sabermos falar, é preciso viver. É preciso praticar aquilo que a gente aprende do Evangelho de Jesus. Porque ao sairmos do corpo, vamos nos deparar com a realidade de quem somos, o que somos. E aí ou vamos sorrir, felizes por termos aproveitado o tempo, as várias existências, ou vamos chorar por termos perdido tanto tempo. Começamos muitas vezes com paz, mas no meio do caminho vamos nos desequilibrando, perdendo a necessidade que temos da vigilância, esquecidos dessa vigilância, distraídos das orientações de Jesus, e aí então vamos nos perdendo ao longo do caminho. E aí chegamos o momento desse retorno, que é para todos nós. E aí, qual a bagagem nossa que levamos conosco? Que aproveitamos do tempo que nos foi emprestado? Que aproveitamos da luz daqueles que nos guiaram por algum tempo? Eles se elevam, vão para outros mundos de amor. E se não os acompanharmos pela vivência, pelo exemplo que eles nos deixam, se não aplicarmos na nossa vida, vamos ficar no meio do caminho, né? Para então também ilustrar essa lição, nos traz o nosso irmão, no livro O Espírito da Verdade. São autores diversos, essa obra, de Franciscano Xavier e também Valdo Vieira. O Espírito que nos traz essa lição chama Júlio. Então ele começa dizendo assim, o título da lição é A Tomada Elétrica. De volta à reencarnação, que quando nós não cumprimos com aquilo que nos comprometemos antes de aqui aportarmos no corpo físico, voltamos à vida espiritual e depois retornamos à reencarnação, no planeta de dor, de dores, de expiações, a qual nós temos que aprender lições preciosas. Então, de volta à reencarnação, em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos, para que algo vos fale de minha história. Amargo escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Sem ornato verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste. À maneira de um louco que retorna ao juízo depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Há alguns anos, em minha derradeira romagem na terra, eu era simples comerciário de hábitos simples. Com um pouco mais de 30 anos, desposei Marina, muito mais jovem que eu, e exaltando a nossa felicidade, construímos um paraíso doméstico numa casa pequena de movimentado bairro do Rio. Nossa vida modesta era um cântico de ventura, entretecido de esperanças e preces. Todavia, porque fosse de ordinário desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doentia paixão. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca, e por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve o nome enliçado à maledicência que fustiga a felicidade, como a sombra persegue a luz. Em torno de nós fez-se o disse-me-disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços,
enquanto se cochichava, lembrando-nos o nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos de família reunindo várias acusações. Marina desertara dos compromissos do lar. Marina era ingrata e infiel. Marina respirava numa poça de lama. Marina tornara-se irregular. Muita vez, minha própria mãe, zelosa de nosso nome, chamava-me a brios, indicando-me providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes com sentido indireto. Lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. Debalde a companheira se inocentava, alertando-me o coração. Entretanto, densas trevas possuíam-me o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Como se eu fora puro, exigia pureza em minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava-lhe santidade. Deplorável cegueira humana. Foi assim que, numa tarde inesquecível para o remorso que me vergasta, tilintou o telefone buscando-me para aviso. 3 horas da tarde. Anunciava-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei nossa câmara e, de olhos embaciados no desespero, vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos de nosso leito. Não tive dúvida e alvejei-os agoniado. Vi-lhes o sangue a misturar-se enquanto me deitavam olhares de imensa angústia. E porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha desdita, estilhacei meu crânio com bala certa, caindo logo após, para acordar no túmulo agarrado a meu corpo, mazelento e fedentinoso, que servia de engorda a vermes famintos. Em vão, busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama a emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam-me a prisão. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno que brame dentro da alma. Por muito tempo, amarguei meu cárcere de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram por fim do cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pedira a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. Transido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. E é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, venho dizer a todas, na condição de um réu, que para me curar da própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo cego. Então, como eu disse ainda há pouco, quando emitimos sentimentos, pensamentos não bons, vamos espalhando
esses sentimentos, essas energias deletérias e contribuímos para que esses acontecimentos se façam. Então, o cuidado que temos que ter conosco, a calúnia, os falatórios, não sabemos das situações que ocorrem, ouvimos falar e saímos passando para frente. E se diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, nós somos copartícipes das densas trevas que envolvem o nosso planeta Terra. Vimos que esse lar começou na oração, um lar de paz, um lar alegre, feliz. Mas bastou que algo começasse a envolver com sentimentos não bons, se deixaram levar pela invigilância. E diz Emmanuel que culpados somos todos nós. Ele diz que nós julgávamos em outras existências, porque essa não é a primeira existência nossa no corpo físico. Nós não sabemos há quantos milênios aqui estamos desencarnando, reencarnando de novo, e muitas vezes, inúmeras vezes, para sanar apenas uma dificuldade nossa, para curar apenas um vício nosso. E quantas vezes voltamos do mesmo jeito que aqui chegamos? Então ele diz que nós julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usámo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Ao agirmos assim, estamos espalhando energias deletérias, envolvendo o nosso planeta em densas trevas. Contudo, diz ele, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Quantas vezes nos perguntamos, por que fulano sofre tanto? Nossa, aquele fulano é tão humilhado e ele aguenta tudo calado. Está aí a razão. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos demandos da consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós, depois da morte. Mas tornamos a encontrá-los no lar, usando nomes familiares no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Por que eu nasci nessa família tão difícil? Por que eu tenho esse parente que me dá tanto trabalho? Alguns dizem, se eu pudesse, eu queria morar bem longe, não queria ver família nenhuma perto de mim. Tal é a dor, é a dificuldade que passa. Muitas vezes, as decepções são tão grandes que a pessoa tem vontade de desaparecer. Gostaria de me enfiar dentro do buraco e não voltar mais. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer isso? Por falta de não compreender o motivo de aqui estarmos, passando por essas provas, dentro de casa. Aí ele continua dizendo, supunhamos que os abusos no mundo, supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração de almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável dos nossos desequilíbrios. Espíritos culpados? Somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras, quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas.
E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Então, depende de nós, o nosso esforço, a nossa boa vontade para iluminar o nosso santuário íntimo. Vimos nessa história que nos trouxe o nosso irmão Júlio, o porquê da dor, do sofrimento que nos acomete, o porquê de estarmos, dá para a gente entender o porquê estamos na Terra. Porque é um mundo de provas e expiações, porque há tanta dor e tanto sofrimento. Basta olharmos ao nosso redor nesse momento que a dor está convidando-nos a refletir. O porquê desse momento tão difícil, o que temos que aprender, o que ela está nos trazendo. E mesmo assim vemos tantos irmãos aí desesperados, né? Sem buscar o auxílio divino, esquecendo do orai e vigiai. E aí então vamos nos comprometendo ainda mais. Então, se cada um de nós nos esforçarmos para clarear, para iluminar o nosso ser, conquistar esta luz, esse facho de luz que deverá sair de dentro de nós, aos poucos, cada um fazendo a sua parte, teremos, como disse Jesus, o reino de Deus aqui na terra. Será um mundo de amor. Não sabemos quando será, mas sabemos que esse dia chegará. E cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Na maioria das vezes, ficamos esperando que os outros se melhorem, se modifiquem. Os que estão conosco, não é fora não, dentro de casa. Só vou fazer tudo sozinho? Não, o outro tem que melhorar. Primeiro ele melhora, mas ele não faz nada para melhorar. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade do outro é do outro. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte, dar o melhor de nós, esforçarmos para dar o melhor, fazer o melhor, ser melhor hoje do que ontem, conquistar essas virtudes do amor dentro de nós, da paciência, da tolerância, da compreensão, da humildade, dentro de nós, sem cobranças de ninguém. Se tem alguém que tem que ser cobrado, somos nós mesmos. Estar vigilante daquilo que falamos. Antes de falar, meditar se aquilo que a gente vai falar vai ser um bem para o nosso irmão. Se fôssemos nós, seria um bem para nós. E assim, como diz Emmanuel, a base fundamental para nós é a reeducação do nosso ser espiritual. Precisamos nos reeducar. Conhecimento, autoaperfeiçoamento é tarefa de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a caminhar. Então, diante das calúnias, não façamos como o nosso irmão Júlio. Diante das incompreensões, não vamos agir dessa forma. Não vamos deixar que as trevas adentrem dentro de nós, mas vamos buscar refletir, iluminar esse nosso sentimento e ver a dificuldade do outro, compreender o outro. E assim vamos nos libertando das trevas que fazem ainda parte do nosso ser espiritual. Então vamos agradecer a Jesus, o médico de nossas almas, rogando a Ele o bálsamo salutar do seu imenso amor, fortalecendo a cada um de nós no bom ânimo, na boa vontade, para que diante, Senhor, das dificuldades do caminho, possamos aplicar em nós o orai e vigiai, fazer as reflexões necessárias do nosso comportamento diante dos nossos irmãos, fazer aos outros tudo aquilo que queremos que os outros nos façam, mas sem exigir, sem crítica, sem condenação, mas simplesmente, Senhor, com o amor. É necessário que usemos as palavras com amor, que elas nasçam de dentro de nós, sentimento amoroso, como Tu falas conosco. Assim, Jesus, assistidos
pela vossa imensa misericórdia, nós te agradecemos e rogamos que envolva-nos a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que se encontram enfermos em seus lares, aqueles que se encontram nos hospitais, nas UTIs, em estado gravíssimo, aqueles que já estão se recuperando em seus lares e também nos quartos hospitalares. Rogamos as bênçãos do seu amor envolvendo os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos que estão ligados à saúde. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, não somente do nosso país, mas do nosso planeta Terra inteiro, os nossos cientistas. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor envolva todos os nossos irmãos que nesse momento estão retornando à pátria espiritual. Console os familiares que ainda aqui permanecem, fortalecendo-lhes o bom ânimo, a coragem e a certeza de que nunca estamos sós, pois tu, Jesus, se faz presente em todos os momentos, em todas as horas, pois nos dissera que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, estarias conosco. Assim, Jesus, nós te agradecemos e te pedimos que abençoe-nos a todos, de retorno aos nossos lares, hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja.